O tema da aula de hoje é o milagre, a filosofia e a palavra. Olá, meu querido aluno aqui do canal, tudo bem com você? Mais uma vez aqui, pastor e professor Elvis Tierney, e hoje para uma aula teológica, uma aula bíblica mais diferenciada, viu? Não vou te entregar apenas conhecimento, mas vou te entregar um conhecimento espiritual, tá? Uma palavra espiritual também, uma interpretação, um entendimento, uma ampliação em relação à compreensão sobre o reino de Deus, sobre o evangelho, sobre a vida humana, sobre a comunhão com Deus, tá certo? E o tema da aula de hoje é, grave bem, tá? O tema da aula de hoje é o milagre, a filosofia e a palavra. O milagre, a filosofia e a palavra. Você vai entender. E o texto que eu quero começar, tá, lendo com você hoje é em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e 23, que diz assim: Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, esta palavra, eu estava lendo ela hoje, e ela falou muito forte ao meu coração, ficou aqui dentro queimando, e Deus me incomodou muito para que eu entregasse, para que eu propagasse essa mensagem para as pessoas. Estou fazendo isso agora pela internet e vou fazer também aqui no culto da minha igreja, tá? Quando eu digo minha, não é que eu sou o dono, não, é porque minha no sentido da qual eu pertenço, tá? Da qual eu sou dirigente. E aqui está o retrato da humanidade. Paulo falou, os judeus buscavam sinais para se conectar com Deus, sinais para que pudesse acreditar através desses tais sinais. Já os gregos buscavam a sabedoria, a filosofia, né? Nós sabemos que a palavra filosofia, philos, significa amor, sofia significa sabedoria. Então, filosofia é amor, a sabedoria. Então, os gregos buscavam sabedoria, né? Buscava a filosofia e, consequentemente, a ciência. Por quê? Porque a filosofia é a mãe da ciência. A química, a física, a aritmética, a medicina, a psicologia, a astronomia, toda a ciência, ela surgiu da filosofia, porque a filosofia é a pergunta, é o questionamento, é o porquê, e através dessas perguntas, desses questionamentos, foram tendo respostas científicas, né? E nasceu então a ciência. E Paulo vai colocar, os judeus buscavam sinais, os gregos a sabedoria, a filosofia, e nos dias de hoje podemos colocar também a ciência. Mas Paulo diz, mas nós não estamos aqui buscando sinais nem filosofia, nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado, né? E ele explica mais aqui, que é escândalo para os judeus que querem sinais e loucura para os gregos que buscam a filosofia e, aplicando para os dias de hoje, filosofia e ciência, palavras bonitas, autoajuda e assim por diante. E esta palavra ardeu no meu coração. Por que ardeu no meu coração? Ardeu no meu coração, queridos, porque o retrato dos dias de hoje é exatamente esse. As pessoas querem crer na Bíblia, querem crer em Jesus, querem crer em Deus, se verem sinais, se verem milagres, não é? Por isso que o título desta aula é Milagre, Filosofia, Palavra, né? Milagre, Filosofia, Palavra. E muitas pessoas querem sinais, querem milagres, né? E muitas pessoas não se prendem na palavra de Deus, não se prendem, elas buscam milagres. E é nesse ponto que o inimigo vai enganar muita gente, porque o anticristo, quando vier, ele vai fazer milagres. Ok? Ele vai fazer descer fogo do céu. Ok? Então, muitas pessoas, quais são as igrejas que mais enchem? As que têm milagres, né? E as pessoas não se prendem em conhecer a palavra, em conhecer a escritura, em conhecer o verbo. Não, milagres. Já outras pessoas querem filosofia. Outras pessoas querem sabedoria, querem palavra de autoajuda. Qual é a igreja que mais enche? A igreja que mais enche é aquela que fala o que as pessoas querem ouvir, que fala palavras de autoajuda. A igreja que mais enche é qual? É aquela que amassageia o ego, ok? Qual é
para os dias de hoje, qual é a pregação, o ensinamento mais interessante? É aquela pregação, aquele ensinamento que é recheado de informações científicas, filosóficas, de sabedoria humana e de informações históricas e disso e daquilo, e muitas pessoas dão valor quando a pregação é assim. Mas Deus queimou no meu coração nessa manhã. Ele queimou no meu coração nesta manhã e Ele disse: não se importe mais com isso, filho. Não se importe em querer impressionar com palavras bonitas, com ciência, com filosofia. Não se importe em massagear o ego na pregação, em falar que as pessoas querem ouvir, sabedoria humana. Não se importe, filho. Deus queimou isso no meu coração. Ele disse: não se importe, filho, em pregar a palavra de autoajuda. Não, pregue o Cristo crucificado. Pregue a mensagem da cruz. Pregue o Evangelho de Jesus Cristo, do meu Filho amado. E Ele disse isso no meu coração, o Espírito Santo ministrava isso no meu coração. Não queira, filho, que no seu culto, o culto que você ministra, quando eu digo meu, não é porque eu sou o dono, tá? Entenda isso, é que eu sou o dirigente, tá? Uma força de expressão aqui. E Deus ministrava isso no meu coração. Não se importe, filho, se no seu culto, no culto que você ministra, tenha manifestações espirituais ou não. O importante é você estar em santidade. É você estar em comunhão comigo, é você não estar em pecado, é você pregar a palavra simples, a palavra do Cristo crucificado. Não importa, não se preocupe em ter manifestações de poder visível ou não visível ao homem, porque eu pedi isso para Deus, eu pedi isso para Ele, eu pedi isso para Deus, eu falei: Deus, derrama o teu poder nos cultos que eu ministro, porque a gente gosta de ver a unção se manifestando. E teve um culto aqui que aconteceu exatamente isso, a unção se manifestou. E Deus me chamou a atenção. Ele falou: eu manifesto quando eu quero, da forma que eu quero. O importante é que você pregue a palavra simples, não a palavra buscando milagres ou sabedoria humana. Não, mas que você pregue o Cristo crucificado. Então, milagre, filosofia, palavra. Nós temos que ficar com a palavra. Nós temos que ficar com a palavra. Não se prenda a querer ficar em um culto que só tenha muitos milagres e não tenha a palavra. Não se importe, o culto teve poder, não teve poder. Não, o poder é a palavra. Naquele culto o pastor ele falou muito simples. O pastor não trouxe informações históricas, arqueológicas. O pastor não falou de teologia. O pastor não trouxe provas científicas que Deus existe, provas químicas, provas isso que não existe, obviamente. Estou aqui só sendo metafórico, tá? Hiperbólico. O pastor não falou a pregação. Não, olha, é o Cristo crucificado. A pregação é do Cristo crucificado. Lembra de Naamã? Naamã não queria mergulhar no Rio Jordão porque o Rio Jordão era um rio simples. Ele falou que poderia mergulhar em outros rios e citou nomes de outros rios que eram mais belos que o Jordão, mas ele tinha que mergulhar no Jordão, no simples. Significa o seguinte: você não tem que mergulhar nos milagres para se chegar a Jesus, se chegar a Deus e para o céu, e nem em sabedoria humana, em ciência. Não sou contra a ciência, entenda isso. Tá? Sou pedagogo, sou pós-graduado em neuropsicopedagogia clínica, sou psicanalista também, tá? Estou fazendo agora mestrado em educação, tá? Tecnologias emergentes em educação pela Mercy University, uma universidade da Flórida, tá? Dos Estados Unidos. Não é isso, tá? Mas Deus me ministrou exatamente sobre isso. Para mim, Ele falou: filho, a sua formação, sua bagagem acadêmica, a sua bagagem que você tem de formações universitárias não é nada diante de mim. Tá? Não é a filosofia humana e não é sinais, é a minha palavra. Então não se prenda a isso, meu querido. Não se prenda. Se prenda na palavra. É a palavra que vai libertar. É a palavra que vai salvar. É a palavra simples. Você que é pregador? Você é pregador da palavra de Deus? Então não temos mais tempo para querer enfeitar. Pregue a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não vem por milagres, não vem por sinais, não vem por sabedoria humana. Vem pela palavra simples, crua, nua, a palavra exposta da mensagem da cruz. É este o Evangelho. Quando Jesus contou a parábola do rico e Lázaro, o rico pediu para que Lázaro ressuscitasse e fosse anunciar aos parentes do rico sobre o mundo pós-morte, para que os parentes dele conhecessem. E a resposta de Abraão, né, quando o rico pediu isso para Abraão, a resposta de Abraão lá na parábola foi:
ainda que um deles ressuscitasse e pregasse lá, eles não iam crer. Eles têm Moisés e os profetas se referindo não a Moisés, porque nessa época em que Cristo contou isso, Moisés já havia morrido, os profetas já haviam morrido. Ali Abraão se referia, e o Cristo que contava aquela parábola se referia à Bíblia da época, tá? Que a Bíblia da época era chamada de Moisés e profetas, tá? Porque Moisés escreveu a lei e os profetas escreveu, né, os livros proféticos. Então ele se referiu, eles têm a Bíblia, eles têm a palavra, eles têm a palavra. Se eles não creem pela palavra, ainda que alguém ressuscite e conte, não vão acreditar em nada, não vai mudar nada na vida deles, porque ou é pela palavra ou não vai dar certo, é pela palavra. Milagre, filosofia, palavra, é pela palavra. Guarde essa palavra no seu coração, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possível, tá bom? Acesse a descrição desse vídeo, porque tem material gratuito em PDF para você baixar, para você usufruir e levar para casa e ficar para você. Pode acessar a descrição e baixar, e também tem na descrição desse vídeo o meu curso completo de teologia, tá? Mas compartilhe esse vídeo, tamo junto, aquele abraço e vamos que vamos.